Maravilha, meus queridos. Maravilha, graças a Deus. Os irmãos estão bem, sim ou não? Olha do lado aí, vê se está tudo bem, está tudo certo aí, tudo bem, tudo em paz. O irmão está animado aí, o que você acha? Animado aí ou não? O que você acha, irmãos? Glória a Deus, maravilha. Vamos ler a palavra, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 11, 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Se, porém, nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Glória a Deus. Vamos ler o verso 26, todos nós, 26. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Mais uma vez, vamos lá? Pois que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente nos nossos corações, que saiamos daqui edificados, exortados e consolados, temendo a Deus, fugindo do pecado, santificando a vida, sendo fiel ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Podeis assentar. Meus queridos irmãos, bastante atenção na palavra. Eu falei algumas coisas de manhã, à tarde, falar um pouco também à noite. Atenção à palavra. Para que nós saiamos daqui pensando. Rapaz, não é brincadeira não. É muito sério. Amém? Aleluia? Meu querido, eu quero dizer para você que isso aqui não é um livro qualquer. Isso aqui é a palavra de Deus. E eu quero mostrar para você a importância, a seriedade. Mostrar para você que já se cumpriu muita coisa. E algumas coisas vão se cumprir ainda. Por quê? Porque é palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, quando a gente leu aqui, que nós, quando a gente come do pão e bebe do cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Então, ele está querendo dizer que Jesus vai voltar. Jesus voltará, meu irmão. E havia promessas no Antigo Testamento para o nascimento de Jesus. Então, antes de Cristo, havia promessas
de que o Cristo viria. E o Cristo veio. Amém? Glória a Deus. Então, antes de Jesus vir, havia a promessa de que ele ia vir. E um ou outro duvidar, outro, mas ele veio, cumpriu as promessas. E depois que ele veio, ele viveu na terra, morreu, ele ressuscitou, ele ficou 40 dias ainda na terra. Depois da ressurreição, Jesus apareceu durante 40 dias para as pessoas. Na carta de Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, fala que ele apareceu para Cefas, apareceu para os 12, depois apareceu para mais de 500 irmãos. Quando Paulo escreveu, ele disse, dos quais ainda vive alguns ainda. E depois Paulo diz, e também apareceu a mim, Paulo, como a um abortivo, fora do tempo, do nosso tempo, do tempo, né, estava sendo considerado natural. Ele apareceu depois para Paulo. Paulo aqui, quando eu leio aqui a 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, você vê Paulo escrevendo sobre a ceia, dando detalhes da ceia. E Paulo não esteve com Jesus quando ele estava vivo e ele instituiu a ceia. Paulo não estava presente, nem convertido ele era. Mas Jesus explicou a ceia para Pedro, para Mateus, para Bartolomeu, para Tiago, para os discípulos que estavam ali. Eles participaram da ceia. Paulo nem convertido era. E Paulo é o que mais escreve no Novo Testamento. E Paulo é o que mais dá detalhes sobre a ceia. Mas como que pode ser um negócio desse? Aí ele fala, 1 Coríntios 11, 23. Eu recebi do Senhor. Amém, aleluia? Quando você lê em Gálatas, no capítulo 1 de Gálatas, quando você lê no Gálatas, capítulo 1 de Gálatas, aí na frente, no capítulo 1 de Gálatas, você vai ler, você vai ver, no verso 11, assim ó, Gálatas 1:11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não o recebi de homem algum, nem o aprendi, mas eu o recebi pela revelação de Jesus Cristo. Então você vê que Paulo está falando uma coisa e coisas que outros não falaram. Foi o que mais escreveu no Novo Testamento. Ele está dizendo que ele recebeu do Senhor. Amém? Aleluia? E ele está dizendo, esse Paulo que recebeu do Senhor, em 1 Tessalonicenses 4:13, em 1 Coríntios 15:51, ele fala, em 1 Coríntios 15:51, ele fala, eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados. No abrir e fechar de olhos, ao soar a trombeta, e a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 em diante. Então, Paulo está falando de algo que vai acontecer. E ele recebeu por revelação do Senhor Jesus. Então vamos lá, irmãos. Vamos lá, olha bem. A história ela é antes de Cristo e depois de Cristo. O nosso calendário, ele só passou a vigorar em torno do ano 1250, mais ou menos, do ano da fundação da cidade. Quando o calendário nosso foi implantado, era um outro calendário que existia. O nosso não existia. Quando Jesus nasceu debaixo de um outro calendário. Se Jesus nasceu, então não tem calendário antes de Cristo e depois de Cristo. Ele está nascendo, está lá no berço, lá. Como é que tem calendário? Antes de Cristo, depois de Cristo? Não tem.
Não existe calendário. Antes de Cristo, depois de Cristo. Não existe. O calendário que tem ali naquele momento é o calendário romano. É os romanos que estão dominando. Pôncio Pilatos, Herodes, é eles que estão ali. Então, Pôncio Pilatos e Herodes estão debaixo de um calendário romano. Roma, ela se torna, vamos dizer assim, a mandante da Judéia, daquela região lá, a partir do ano 68. Eu posso falar agora, antes de Cristo. Mas não era assim que era falado. Quando Jesus nasceu, ele nasceu no ano 749 a 753 A.U.C. Em latim, Anno Urbis Conditae. Jesus nasceu entre o ano 749 a 753 do ano da fundação da cidade de Roma. Era o calendário que tinha na época. Não tinha calendário nosso. Aí no ano 1200 e já vai cacetada, 1200 e pouco, do calendário romano, Justiniano, lá do Império do Oriente, pediu para que se fizesse um calendário baseado no nascimento de Cristo. Aí então fizeram o calendário. O astrólogo lá fez um calendário. Dionísio Exíguios fez um calendário. Calendário baseado no nascimento de Cristo. Aí então vai surgir o nosso calendário. E depois, no ano 1582, Gregório vai dar uma mexida no calendário. O calendário vai dar o calendário nosso é romano, gregoriano. Então temos um calendário antes de Cristo, depois de Cristo. Antes de Jesus nascer, tem uma história que vai até Adão. Depois de Cristo, tem uma história que vem até nós, 2022. Então, se a gente voltar no tempo e chegar no nascimento de Cristo, eu chego no ano 1. Se eu continuar na história, eu vou no ano 1 antes de Cristo, ano 5 antes de Cristo, ano 500 antes de Cristo, ano 1000 antes de Cristo, 2000 antes de Cristo. Eu vou ficar longe da história. Ano 4000 antes de Cristo. Estou falando isso para você entender o que eu quero mostrar para você. Como que isso aqui não é brincadeira, isso aqui é sério. Isso aqui é coisa séria. Amém? Aleluia? Então, quando Adão nasceu, quando Adão cresceu, né? No caso Adão, Deus formou Adão e Eva, não existia Bíblia. Não tinha Bíblia. Não existia Bíblia. Passaram-se 1600 anos depois de Adão, 1600 e pouco, aí veio o dilúvio, veio Noé. Depois de Adão, 1650 anos depois, veio o dilúvio. No tempo do dilúvio não tinha Bíblia, não existia Bíblia. Não existia Bíblia. No tempo de Abraão, depois de Noé, no tempo de Abraão, não tem Bíblia também não existe Bíblia não. Não tem Bíblia. No tempo de Isaac não tem Bíblia. No tempo de Jacó não tem Bíblia. No tempo de Moisés, até 80 anos, Moisés com 80 anos não tem Bíblia. Quando Moisés tem 80 anos, e Deus chama Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, e Moisés vai tirar o povo do Egito, Deus vai então falar com Moisés. E a partir de Moisés, vai começar a escrever. Então nós começamos, por exemplo, no Êxodo 17. No Êxodo 17. Deus falando para Moisés escrever. Vai começar então, a partir de Moisés, formar a Bíblia Sagrada. Formar o livro que você está na mão aí, que eu estou na mão. Quando o povo de Israel foi enfrentar os amalequitas, Deus falou para Moisés, para mandar Josué. Moisés mandou Josué, e Moisés ficou orando, e eles venceram a batalha. E quando eles venceram a batalha, no Êxodo 17, no verso 13, estou esperando um pouquinho, porque os irmãos estão acostumados a mexer com outras coisas, que a Bíblia demora mais um pouco. Porque ela fica guardada em casa. Não tem muita prática, tem que esperar um pouco. Mas é verdade, não é? A gente não tem muita prática e demora um pouquinho.
No celular eu não sei mexer não, mas se der para um menininho aí, na hora. É porque você tem que manusear mais todo dia em casa para você ficar esperto, ficar bom. Então aí no Êxodo 17, no verso 13, olha o verso 13 agora. Assim Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. Olha o verso 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Então o que Deus está falando para Moisés? Escreve. Então Moisés vai começar a escrever. Se a gente andar mais um pouquinho no Êxodo 24, olha no Êxodo 24. No Êxodo 24, eu quero mostrar para você, pelo menos num primeiro momento, como que a Bíblia começou a ser formada. Para você entender que não é um livro qualquer, que a gente tem que respeitar a Bíblia. Isso aqui é a palavra de Deus. No Êxodo 24, olha aqui, ó, verso 1. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe ao monte, sobe ao Senhor, tu, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel. Adorai de longe, e só Moisés se chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, e o povo não subirá com ele. Então, o que Deus falou para Moisés? Sobe no monte. Foi? Olha o verso 3 agora. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, e o povo respondeu a uma voz: tudo que o Senhor falou, faremos. Verso 4. Moisés escreveu, fala comigo, escreveu. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, construiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Então, o que Moisés fez então? Ele está escrevendo o que Deus está falando para ele. Ele está escrevendo. Aí no capítulo 25. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Aí ele vai falar para fazer o tabernáculo. Aí no verso 10, também farão uma arca de madeira de acácia. No verso 10, farão uma arca de madeira. Verso 17, também farás um propiciatório de ouro. Verso 23, também farás uma mesa de madeira de acácia. Verso 31, também farás um candelabro de ouro puro. Então Deus está dando instrução para Moisés. Moisés está escrevendo tudo. Tem como ele guardar essas coisas, irmão? Tem que escrever. Quem está entendendo o que eu estou falando, amém? Aleluia? Ele tem que escrever, não tem como guardar os detalhes. Ele está escrevendo. Aí, meu querido, quando a gente chega lá no capítulo 31, vamos lá, Êxodo 31. Êxodo 31, no verso 18. Êxodo 31, 18. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então Deus está dando agora aí mais coisa para ele. Nesse caso aqui, as 2 tábuas, o próprio Deus escreveu. Além daquilo que Moisés escreveu. Aí, se a gente olhar mais para frente um pouquinho, a gente olhar em Deuteronômio, vamos lá em Deuteronômio. Vamos dar um pulo aqui agora. Deuteronômio 17. O Deuteronômio, olha bem aqui, ó, presta atenção. O Deuteronômio foi escrito quando Moisés tinha 120 anos. Na hora que ele estava morrendo, praticamente. Claro que quem escreveu sobre a morte dele foi uma outra pessoa. Talvez Josué, talvez um outro lá. Mas Deuteronômio, Moisés vai repetir tudo o que aconteceu desde quando eles saíram do Egito para a nova geração que sobreviveu ao deserto. Porque os mais velhos morreram no deserto.
Deus então já deu para Moisés, Deus então já deu para Moisés a revelação do livro do Gênesis, do Êxodo ele participou. Deus já deu para ele a revelação de como o mundo foi criado. Como que eu sei disso? Como que eu sei que Deus já deu? Porque eu falei, né, Deuteronômio 17, mas vamos nele já. Quando a gente lê, por exemplo, Deuteronômio capítulo 6. Quando eu leio Deuteronômio capítulo 6. E eu vejo assim, no verso 4. Eu vejo no verso 4 assim, ó. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Quando eu olho isso aqui, quando eu olho, por exemplo, no verso 13, Deuteronômio 6, 13. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que estão ao teu redor. Pois o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti, e Ele te destrua da face da terra. Quando eu leio essa parte, e Deus falando para ele, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor. E eu estou no Deuteronômio agora 17. Quando eu vejo lá no Êxodo 20, não precisa abrir, que ele coloca os 10 mandamentos, ele fala assim para Moisés, fala para o povo assim, ó. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Por que você acha que Deus está falando isso? Vou te explicar. Por que Deus falou para o povo que saiu do Egito, não terás outros deuses diante de mim? Porque Ele é o único Senhor. Mas como que Ele vai provar para aquele povo que Ele é o único Senhor, aquele povo que está saindo do Egito? Como que Ele prova? Além daquilo que eles viram de milagre. É quando Moisés vira para eles e fala assim, ó. Olha bem agora. É quando Moisés vira para ele e fala para eles assim, ó. Vocês estão adorando aí o Deus do Nilo, o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, o Deus Sol. Vocês estão adorando as estrelas, estão adorando os bois, as vacas. Aí Moisés traz a palavra para eles assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, por revelação, ele fala para aquele povo que foi Deus que construiu tudo, que fez tudo. Deus dá a revelação da construção, da criação, para Moisés, para que Moisés fale para aquele povo, porque aquele povo está acostumado a adorar tantos deuses, então Moisés vai falar isso, como que o mundo foi criado. Aí então Moisés disse, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É por isso que Moisés tem autoridade para dizer para eles assim, não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor. Como que Moisés vai falar um negócio para eles, se não tem algo assim que eles possam, por que Moisés está falando isso para nós? Deus fez milagre lá, mas os outros deuses também faz. Então Moisés vai mostrar para eles que Deus foi aquele que criou todas as coisas, em primeiro lugar. E no capítulo 17 de Deuteronômio, o Moisés já escreveu o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números, e agora está no Deuteronômio. E Moisés está no final de vida, está com 120 anos, vai passar o bastão para Josué. Então é preciso que aquilo que Moisés deve escrever já esteja pronto. Então, o que vai acontecer é o seguinte, Deuteronômio 17, olha para você ver. No verso 14. Eles não tinham entrado na terra prometida ainda, mas no verso 14, olha, acompanha comigo para você entender. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuires, não tinha entrado ainda, quando entrar, e nela habitares, e disseres,
Porei sobre mim um rei, como todas as nações que me cercam. Estabelecerá sobre ti o rei que o Senhor teu Deus escolher entre os teus irmãos. Não poderás estabelecer como um rei um estrangeiro, que não seja teu irmão. Ele, porém, não adquirirá para si grande número de cavalos, nem fará o povo voltar ao Egito para adquirir mais cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por esse caminho. Tampouco adquirirá para si mulheres em grande número, para que o seu coração não se desvie. Não acumulará para si grande quantidade de prata ou de ouro. Quando se assentar no trono do teu reino, escreverá para si num livro uma cópia dessa lei, que está diante dos sacerdotes levitas. Conservará a cópia consigo e a lerá todos os dias da sua vida, para que aprendam a temer ao Senhor, seu Deus, e a guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para os cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então, olha bem, o povo de Israel ainda não entrou na terra prometida, Moisés ainda não morreu, e Deus, antevendo que lá na frente, 500 anos lá na frente, vai ter um rei, Deus já fala quando porventura entrar na terra e eles quiserem um rei, o rei tem que ter uma cópia disso que eu te falei, Moisés. De tudo que eu estou falando para você, o rei tem que ter uma cópia. E o rei tem que ter uma cópia perto dele, para ele ler todo dia. Para ele não fazer as coisas fora do que está escrito nesse livro. Senão vai dar problema. Então, olha bem, irmão, nós estamos no livro de Deuteronômio. Moisés tem 5 livros. Qualquer lugar que você abrir na internet lá, quantos livros Moisés escreveu? Vai aparecer Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Alguns até dizem o livro de Jó, mas ponto de interrogação, porque o livro de Jó, a história de Jó aconteceu provavelmente na época de Abraão. Então é por isso que talvez em algum lugar você vai encontrar ainda que Moisés escreveu o livro de Jó. Fora disso, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então o que acontece? Imagina aqui na minha mão, na minha mão eu tenho Moisés. Depois de Moisés eu tenho Josué, que vai assumir o lugar de Moisés. Quando Moisés morre, quem assume o lugar é Josué. Mas antes que Josué faça qualquer coisa, o Senhor fala para ele, em Deuteronômio 31 ainda, olha, Deuteronômio 31, verso 24. Deuteronômio 31. Ainda vou no verso 24, já que eu vou no Josué. Deuteronômio 21, 24. Quando Moisés acabou de escrever todas as palavras dessa lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Tomai esse livro da lei e coloque do lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então nós temos um livro que Moisés escreveu, que é o livro da lei. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Um livro que Moisés escreveu, porque Deus mandou que ele escrevesse. Aí tem pessoas que eu não acredito na Bíblia porque foi o homem que escreveu. Mas você queria que fosse quem? Cavalo? Como é que vai escrever cavalo? Cachorro? Não tem como. Foi o homem que escreveu. Mas a mando de Deus. Está aqui, Moisés. Então se alguém, foi o homem que escreveu. Claro que foi. Homens de Deus. Aqui, de cara, os 5 primeiros livros, Moisés. Mas livro aceita tudo. Então, realmente, livro aceita tudo. Só que esse não, esse é um livro de Deus. Esse é livro de Deus. Mas eu não. Tá, mas você já leu o livro? Não, então, você nem leu, para com isso. Bom, você quer descartar 90% da turma é assim. Eu não acredito na Bíblia. Você já leu? Não acredito. Não, perguntando só, não precisa gritar, não, calma aí. Você já leu a Bíblia? Não, então, você nem leu, rapaz. Vamos começar por aí, você nem leu. Se você tivesse pelo menos lido, aí eu até conversava com você, mas você nem leu. Nem sabe o que você está falando. Você nem sabe o que você está falando, você nem leu. Vou nem discutir com você. Não, vamos discutir não, você nem leu, rapaz. Como é que você vai falar de uma coisa que você não entende?
Não precisa nem discutir, irmão. Não, vamos discutir não, você nem leu. Quando você lê, a gente conversa. É assim que funciona. A gente corta mesmo. O cara fala, nossa, é verdade mesmo. No fundo ele vai embora pensando, é verdade mesmo, como é que eu vou falar que eu nem li? A própria pessoa vai pensar. Então, em Deuteronômio 31, você vê que tem um livro da lei. E Moisés morreu. Aí Moisés morreu. Quando Moisés morreu, aí entra no Josué capítulo 1. Olha, quando Moisés morreu, olha no Josué 1 agora. Olha no Josué 1. Verso 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te, sê muito corajoso. Olha agora, cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, quem que assumiu o lugar de Moisés? Josué. Qual que é a ordem de Deus dada para ele? Olha o livro que Moisés escreveu, pega o livro e segue o que está no livro. Que livro que é? Os 5 primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Olha que coisa linda. Aí vai entrar a história de Josué. A história de Josué. Quem escreveu o livro de Josué? Provavelmente foi Josué mesmo. Que vai também ser incorporado à Bíblia. Depois, Ruth, 1º e 2º Samuel. Talvez escrito por Samuel, por Natã ou por Gade. Também incorporado à Bíblia. E isso que vai acontecer, vai juntar os livros. Mas vamos lá, para você entender aqui como que é importante a palavra. A palavra de Deus é muito importante. Nós não lemos lá em Deuteronômio 17 que era para o rei ter uma cópia. Nós lemos ou não lemos? Aí você, de Moisés até Salomão, Moisés viveu no ano 1450, provavelmente, antes de Cristo. Salomão no ano 950, 930. Então, 1450 para 950, tem quantos anos? 500 anos. Mais ou menos. O que aconteceu com Salomão? Salomão teve muitas mulheres, e a Bíblia fala que as mulheres desviou ele do caminho do Senhor. Está lá, na Bíblia. E o que está escrito em Deuteronômio 17? Que Deus falou, o rei tem que ter uma cópia da lei, e não pode ter várias mulheres. Mas como assim? Ele poderia ter mais? Sim, poderia, por aliança. Como ele, por exemplo, se ele vai e vence um país lá, ele faz aliança. Ele faz um casamento com alguém lá, para poder mandar naquela terra lá. Então ele faz alianças. Mas só que ele se envolveu com mulheres. E esteve junto com várias mulheres. E isso foi contra a palavra. E as mulheres lhe perverteram o coração. Atrapalhou a carreira dele. E ele ficou rico, poderoso. E foi até para o Egito, negociar com o Egito. E você viu ali, não é nem para ir no Egito. E ele foi também. Então aconteceu com Salomão? Salomão desviou do caminho do Senhor. Não lia o que Deus havia dito para ler. A cópia. Era para o rei ter uma cópia. Agora, olha outro caso aqui. Antes de Salomão, Davi. Entre Moisés e Davi, 450 anos, mais ou menos. Quase 500 também, porque Davi e Salomão viveram juntos, praticamente. Então, olha agora. Numa ocasião lá, Davi, rei de Israel, ele quer pegar a arca da aliança, que foi construída por Moisés. Moisés já está morto, Josué está morto, os juízes estão mortos. Samuel já está morto.
Aí o Davi reinando, homem segundo o coração de Deus, firme com Deus, vai para a igreja, ora. Aí o Davi quer trazer a arca. Pegou a arca, colocou no carro de boi. E aquele povão, e vamos cantando e adorando a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos levar a arca para a cidade de Davi, porque Davi quer glorificar o nome do Senhor. E ele coloca a arca em cima do carro de boi, está indo, está indo. Aí a Bíblia fala que os bois tropeçaram. Os bois tropeçaram. E quando a arca foi cair, um homem lá segurou na arca. Quando ele segurou na arca, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Morreu. O homem morreu. Aí Davi parou, chorou, ficou triste, parou tudo. Parou, ficou triste, aborrecido, porque morreu um companheiro ali, porque o homem foi ajudar, que a arca estava caindo, morreu. Davi parou, não, larga a mão. Pegou a arca e mandou levar na casa de um homem lá. Aí depois que Davi ficou mais calmo, ele perguntou para os sacerdotes: o que aconteceu? Por que o cara morreu lá? Os sacerdotes provavelmente virou para ele e falaram para ele assim, falou para o rei assim: cadê o livro lá da lei que Deus falou para estar na cabeceira da cama sua? O senhor tem lido o livro? Por quê? O que tem a ver? Então, lá no livro mostra como que a arca deve ser transportada. Ah, é? O sacerdote, isso está escrito no livro, está no livro da lei. Lembra lá que há 500 anos atrás? Ah, é? Onde está escrito isso? Ah, no livro de Números. Então tá bom, vamos ver lá. Aí Davi vai olhar no livro de Números, no capítulo 4. O livro que foi escrito há 500 anos atrás por Moisés. Aí eu pergunto para você, é livro de homem ou é livro de Deus? Olha bem para você ver. Números capítulo 4. O sacerdote abriu lá para Davi e falou para Davi: olha, vou mostrar para você. Números capítulo 4, versículo 15. Depois que Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os seus utensílios, os filhos de Coate virão para transportá-lo, mas sem tocar nas coisas santas, para que não morram. Os filhos de Coate transportarão essas coisas que estão na tenda da congregação. Eleazar, filho do sacerdote Arão, terá a seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático, a contínua oferta de cereais e o azeite da unção. Cuidará também do tabernáculo em geral e de tudo que nele há, incluindo os objetos sagrados e os seus acessórios. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: não deixarás que a tribo das famílias dos coatitas seja extirpada do meio dos levitas. Isto lhes fareis para que vivam e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão e designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Os coatitas, porém, não entrarão para ver as coisas santas, nem por um momento, para que não morram. Quando os sacerdotes falaram isso para Davi, Davi falou assim: nossa, eu não sabia. O sacerdote talvez falou para ele: mas está no livro aí que é para você ler todo dia aí. Você tem que ler todo dia, Davi. Tem como, você tem que ler todo dia. Se você não lê, não tem jeito, meu filho. Por isso que está dando cavarada na água aí, morrendo gente, sofrendo desse jeito aí. É só ler e obedecer. Recebe aí, irmão, amém, aleluia. Recebe a palavra aí, glória a Deus. Tem que ler. É o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas medita na minha palavra de dia e de noite. Será igual uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que esse homem fizer prosperará. Irmão, já está escrito. Então você está vendo, ó, o Davi, presta atenção, o Davi sofreu um negócio, e era um homem de Deus que vai para a igreja, ora, aconteceu uma desgraça. Por quê?
Porque está escrito que ele está fazendo errado. Está fazendo errado. Então não vai prosperar. Mas como que essa palavra se cumpriu nele 500 anos depois? Escuta aqui que eu vou te falar. Porque não é palavra de homem, é palavra de Deus. E palavra de Deus é viva e eficaz. Sabe o que é a palavra viva? A palavra fala, ela fica mexendo, irmão. Ela fica assim, quem está fazendo isso? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Feliz será, tua casa vai bem. Então, se você teme ao Senhor, as coisas de Deus ficam assim, ó, de coisa boa para a sua vida, assim, ó, para chegar em você. Em Deuteronômio 28 lá, se atentamente ouvir a voz do Senhor e obedecer os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti, te acompanharão. Você está na presença de Deus, andando ali, as bênçãos ficam assim, ó, porque já é ordem, a palavra é viva e eficaz. Elas ficam se rodeando você, para na hora certa cair na tua vida. Irmão, lá no livro de Hebreus está escrito que o Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus deu ordem para o mar vai até onde Deus mandou. O sol sabe o que tem que fazer, a lua sabe, todo mundo sabe. Deus não fica assim, vai chover, chuva, para, chove agora para o nordeste, chove para você para onde? Senhor, o anjo fala, Senhor, estou cansado, vamos trocar, que eu cansei já de ficar dando ordem lá. Aí troca o anjo agora, vai outros anjos, vai ter cheia, não, vai baixar o mar, não. Senhor, manda outro anjo que eu estou cansado já. Frio, calor lá, geada não sei na onde. Senhor, lá no Polo Norte, os anjos estão cansados, troca, Polo Sul. Para com isso, irmão. Já foi dada a ordem. E a palavra é viva e eficaz. Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, assim como tem coisa boa que vai vir para a nossa vida, pode vir coisa ruim também. Você está no pecado escondido aí, dentro da igreja aqui, com a maior cara de pau, vai tomar ceia. E vai continuar pecando, mesmo pecado, que você já sabe que está errado. E a Bíblia fala em Provérbios 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Talvez você fale assim, mas eu estou indo bem. Então, está indo bem porque Deus está dando misericórdia. Porque o facão vai pegar daqui a pouco aí. Você vai ver a desgraça que vai entrar na tua vida. O senhor está amaldiçoando. Eu não estou amaldiçoando, é a palavra de Deus, a palavra vai se cumprir. Não é eu que estou amaldiçoando, é a palavra de Deus vai cumprir na sua vida. Você está aí, achando que você está aqui na igreja aqui, fazendo pecado escondido aí, o pastor não sabe, ou o pastor sabe, mas já cansou de falar para você, não adianta, e vai ficar de boa? Não vai não, porque a palavra vai se cumprir. O facão vai comer daqui a pouco aí. Velho. Não é eu que estou falando não, aqui ó. Provérbio 28, 13. Quem cobre as suas transgressões nunca prospera. Mas eu estou prosperando, porque é misericórdia. Deus está falando para você, arrepende. Misericórdia. Mas o cálice vai subindo. Lembra lá o que Deus falou para Abraão? Falou para Abraão assim, a descendência sua será peregrina em terra alheia. Mas eu punirei. A descendência sua vai ser escravizada, ô Abraão. Mas eu punirei. Eu vou punir a nação que vai escravizar a tua descendência. Só não vou punir agora, porque ainda não chegou na medida. Gênesis 15. Então, meu querido, quando o Davi, o sacerdote contou para Davi, Davi falou assim, aí, vamos lá agora, 1 Crônicas 13. O que Davi fez? 1 Crônicas 13. Quando Davi descobriu tudo isso que eu acabei de falar, que estava escrito no livro. 1 Crônicas 15. Olha lá, comigo, 1 Crônicas 15. Depois que o cara morreu lá. Está na mão, sim ou não? Vai no índice lá, se você não tem muito costume, vai no índice, acha lá a página e vai lá. Está difícil aí, vai no índice lá, acha a página. A mim eu falo, Mateus, basta assim, pum, já cai no Mateus. Já cai lá. Está escrito, irmão, não se apartar do livro da lei. Tem que estar na mão, toda hora lendo, olhando. É assim que funciona, irmão. Não vai. É assim que, mas não tem tempo. A hora que fica doente, tem tempo. Vai para o hospital, fica uma semana, para tudo. Não é? A hora que morre alguém, tem tempo.
Então, não dá para fazer umas coisas antes para evitar, não é? O que você acha? Então, em 1 Crônicas 15, no verso 1, olha aí para você ver, ó. Depois de Davi ter construído casas para si mesmo na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi, olha o que Davi falou agora, ó, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas. Porque o Senhor os escolheu para levarem a arca de Deus e para o servirem eternamente. Ajuntou Davi a todo Israel em Jerusalém para fazer entrar a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. Reuniu os filhos de Arão, os levitas. Aí ele fala o nome dos levitas aí. Vai no verso 11. Verso 11. Chamou Davi os sacerdotes, Zadok e Abiatar, e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E lhes disse: vós sois o chefe das famílias dos levitas, santificai-vos e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Visto que não a levaste da primeira vez, ó levitas, vocês não levaram ela da primeira vez, o Senhor irou-se contra nós, porque nós não o buscamos da forma correta. Assim santificaram-se os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros, pelas varas que nela havia, conforme Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Você está vendo que o negócio não é brincadeira, o negócio é sério? De acordo com o que Moisés havia escrito. Pronto, deu tudo certo. Levou a arca, foi só festa, glória a Deus. O Davi, rapaz, deu certo. Deu certo, Davi, porque você obedeceu, Davi. Deve ter falado para o sacerdote, deu certo. Não, Davi, fica tranquilo, não é comigo não, é só obedecer que dá tudo certo. Você fala, não é eu não. O sacerdote deve ter falado para ele, Davi, não é eu não. Não é o senhor? Não, é só você obedecer o que está escrito, já está escrito, Davi. Você fica orando às vezes, coisas que já está escrito, você lê lá. Senhor, o que eu faço? O Senhor fala para você, lê. Sabe como que Agostinho, no século V, se converteu? Agostinho era um cara atrapalhado, mulherengo, sem vergonha, safado. Ele se converteu. Amém, aleluia? Tinha amante. Ele estava lá, num determinado lugar, angustiado, porque ele falou, rapaz, eu estou perdido. Minha vida está complicada. E ele quieto ali um tempo. Aí a história fala que um menino do outro lado do muro, uma criança, a voz era de uma criança, falou assim, ó, pega o livro e lê, falou em latim, né? Pega o livro e lê, pega o livro e lê, pega o livro e lê. O livro estava lá. Ele pegou o livro e abriu o rolo, a Bíblia, e abriu lá em Romanos capítulo 13. Quando ele leu Romanos 13, ele converteu. Ele converteu. Aí, depois que ele converteu de verdade, porque tem esse negócio mas converte de brincadeira, não, tem uns irmãos que estão aqui convertendo mais ou menos. Sabe, converter é quando você está indo, você faz assim, ó. Mas tem irmão que está indo aqui assim, está indo assim e fez assim, ó. Por um momento a gente achou que ele tinha convertido. Aí voltou de novo. Aí, uma certa ocasião, Agostinho estava indo numa rua lá, e uma ex-amante dele veio atrás gritando, Agostinho! E ele indo, convertido, crente. E a mulher, Agostinho! E ele indo, nem confiança dando. E a mulher, Agostinho! E ele indo, Tinho! Esse Tinho foi eu que inventei, tá? Esse Tinho não tem na história lá. Esse Tinho foi eu que inventei. Tinho! Aí ele parou. E ela falou para ele assim, você não está, olha o que está acontecendo? Oh, bem, você não está lembrando de mim? O que está acontecendo? Eu sou, falou para ele. O que está acontecendo? Ele falou assim, olha, você continua sendo você, mas eu não sou mais eu. Eu sou dele agora. E ali, cortou as relações com ela. Amém, aleluia? Assim que funciona, irmão.
cara converteu, ué. Ou converteu ou não converteu, ué. Senão não tem jeito de ficar de palhaçada na igreja. Está na igreja aqui, mas está lá. Vai encontrar em tal lugar, não é cuidado, pastor é esperto. Irmão, pastor é esperto, pastor sabe. Pior que é, rapaz. Pior que o pastor sabe. Oh, Jesus, perdoa nós. Então, meu querido, quando o diabo tentou Jesus, agora olha bem, ó, nós temos Moisés aqui, Davi no ano 1000 e Jesus 1450 anos depois de Moisés. Ó, Jesus em torno de 1450 anos depois de Moisés. Presta atenção agora. Jesus foi levado para o deserto e foi tentado pelo diabo. Estende a mão aqui para o irmãozinho, que ele caiu no... O irmãozinho está... O que está acontecendo com esse irmão aqui, meu pai? A turma fala que na igreja tem unção do riso, aqui está tendo. Está tendo uma unção do riso aqui. Mas olha bem, ó. Moisés aqui, 1450 anos depois, em torno, 1450, 1500 anos depois, Jesus. Ó, Jesus agora, ó. Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E quando Jesus terminou os 40 dias, o diabo apareceu para ele e falou para ele: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha o que Jesus disse. Jesus disse para o diabo, falou o que para o diabo? O que Jesus falou para o diabo? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então, quando veio a tentação, não que a gente não deva orar, mas o Jesus não foi assim: ah, meu pai, o que eu faço? Não. Jesus conhece a palavra. Já está escrito o que se deve fazer. Então, quando ele foi tentado, Jesus disse para ele assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Presta atenção que eu vou te falar agora. Isso Jesus falou isso está escrito no livro de Moisés, em Deuteronômio capítulo 8. Olha bem, irmão, Jesus usa o Deuteronômio capítulo 8, que Moisés escreveu, porque Deus mandou escrever, ele joga na cara do diabo. Irmão, o diabo não contesta nada, porque o diabo sabe que o que Jesus está falando é verdade, e a palavra é a palavra de Deus. É muito sério, irmão. Não é brincadeira. O diabo recuou na hora. Nossa, eu não posso nem pensar, porque eu sei, imagina o diabo, eu sei que é a palavra de Deus e ela é poderosa, eu não vou nem me entrar no mérito da coisa. Aí ele vai para o outro lado, para outra tentação. Aí, meu querido, eu falo para você, poderia falar aqui do rei Josias, né? Vai só falar aqui, depois você lê com calma lá. Olha, o rei Josias, vou só falar, não vou mostrar lá, porque senão... Mas eu já falei uma vez aqui, aí você vai entender. Ó, o rei Josias, os reis que foram antes dele foram maus reis, e estava fora da presença de Deus. Quando Josias assumiu o reinado de Israel, muito tempo depois de Salomão, muitos anos depois de Salomão, muito tempo depois de Salomão, está longe de Moisés. Aí sabe o que acontece? O templo, a igreja está fechada, o povo não está indo para a igreja, está fazendo o que quer. Josias manda fazer uma limpeza na igreja, porque ele começou a buscar o Senhor desde a mocidade, ia para a igreja, orava, né, do jeito dele lá, mas a igreja estava tudo suja, não tinha culto, não tinha nada. Aí os sacerdotes começaram a limpar a igreja e acharam o livro da lei de Moisés. Acharam o livro da lei, está escrito na Bíblia, 2 Crônica 34. Aí pegaram o livro e leram o livro. Quando eles leram o livro, levaram para o rei e falaram para o rei: rei do céu, olha aqui. E leram o livro diante do rei. O rei, quando viu aquela leitura, rasgou as vestes e falou: rapaz, está tudo errado. Nós estamos fazendo tudo errado. Nossos pais fizeram tudo errado. As maldições que estão aí podem vir na cabeça nossa. Aí o Josias falou: consulte a profeta para mim. Vamos consultar a profetisa. Foram lá consultar a profetisa lá longe, lá.
E quando eles falaram para a profetisa, Deus usou ela e falou para os mensageiros: realmente Deus vai trazer todas as maldições que estão escritas no livro. Olha, irmão, o que a profetisa falou? As maldições que estão escritas no livro vai vir sobre o povo judeu. Mas aí ela falou para eles: mas diga ao homem que enviou vocês, que o Senhor manda dizer que isso vai acontecer não durante a vida dele, porque ele se humilhou e ele temeu diante das minhas palavras. Mas a hora que ele morrer, o próximo rei, eu sei que vai fazer tudo errado, aí a desgraça vai vir. E realmente Josias, o tempo em que Josias viveu foi uma bênção, não teve problema nenhum de maldição. Mas depois que Josias morreu, entrou outro rei, aí Nabucodonosor veio, invadiu Jerusalém, destruiu tudo e levou o povo para o exílio. Olha bem, Deus segurou Nabucodonosor, os reis antes de Josias estavam fazendo tudo errado. Mas Josias não, Josias põe o povo, põe ordem na casa, faz aliança, faz o concerto. No tempo de Josias, Deus segura Nabucodonosor, o império assírio, babilônico, e Josias vive o tempo dele em paz, temendo ao Senhor, honrando ao Senhor. Mas quando Josias morre, Nabucodonosor vem. Que coisa, irmão. Que coisa impressionante a palavra de Deus. Ela se cumpre. O que Isaías 55 fala? A minha palavra não voltará para mim vazia. Ela fará o que lhe apraz. Ela vai se cumprir. Assim como a chuva que desce, bate na terra, rega a terra e produz as ervas que crescem, dão árvore, dão fruto, assim é a minha palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Então eu falo para você nessa noite, quando eu estou dizendo aqui que Jesus vai voltar, Ele está voltando, irmão. Ele está voltando. Põe a sua vida em ordem, a sua casa em ordem. Fica olhando para o mundo aí, poderia ficar 2, 3 horas falando dos acontecimentos por aí, para mostrar para os seus encaixes, mas não é o caso. A gente não quer dar alma de... Mas eu falo para você, meu amado, em nome de Jesus, a gente vai participar da ceia. A gente vai participar da ceia. E a ceia é um memorial. E ele diz para nós, quando a gente comer e beber, a gente vai fazer isso em memória dele até que ele venha. Então ele está dizendo para nós, ele está voltando, Jesus está vindo. Amém, glória a Deus, aleluia. Põe a tua vida no altar, na presença de Deus. Para um pouco. Repensa, reconsidera. Davi, um homem de Deus, deu um furo daquele, morreu alguém. Salomão deu um furo desse. Josias não deu furo. Amém? Quando leram a palavra para Josias, Josias falou: o quê? Vamos colocar a coisa em ordem. 2 Crônica 34. Fez todo mundo andar na presença de Deus. Está escrito que ele obrigou a turma a andar na presença de Deus. Por isso que depois, olha bem, ele obrigou. Então, ele fez o que cabia a ele. Mas quando ele morreu, aquela turma que obrigou ficou desobrigada. Aí revelou o coração. Por isso que Deus falou para Jeremias: o povo fez aliança comigo, mas superficialmente. E os profetas e sacerdotes curaram a ferida superficialmente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, amém? Aleluia? Vamos preparar a ceia aqui, gente? Vamos preparar? O Senhor quer abençoar a nossa vida. O Senhor quer abençoar a tua casa, a tua família. Senhor, ajuda nós, tem misericórdia. Perdoa nós, Senhor. Os sacerdotes, Senhor, a tua palavra diz lá que eles não podiam, qualquer homem, tocar nas coisas santíssimas. E nós estamos tocando na ceia do Senhor. É muita misericórdia. A arca era um objeto, mas a nova aliança é muito mais profunda do que a velha aliança de Moisés. A nossa nova aliança é em Cristo Jesus. E querido irmão, minha querida irmã, Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior a Moisés. Moisés é servo. Moisés é servo
na casa, Jesus é filho. Glória a Deus. Moisés é servo, Jesus é o Senhor. E nós não podemos participar da ceia brincando de qualquer jeito. Quem é que vai participar da ceia? Quem tiver arrependido de verdade, irmão. Ninguém é perfeito, ninguém está falando para ser perfeito. Mas a gente vai buscar fugir do pecado. Fugir do pecado, fugir da aparência do mal. Ajuda, Senhor, nós, tem misericórdia. Tenha misericórdia. Santo é teu nome. Toda glória a ti, Senhor. Digno de louvor e adoração. Estende as mãos aqui, meu querido. Senhor, nós apresentamos os elementos da Santa Ceia e pedimos a bênção do Senhor sobre os elementos que vão ser usados nessa noite. Pedimos que o Senhor abençoe os elementos que serão usados nessa noite. Que o Senhor abençoe o pão que simboliza o corpo de Cristo, que foi partido por nós, que foi entregue por nós. Que o Senhor abençoe o fruto da vide, que representa o sangue derramado na cruz do Calvário. Abençoa, meu Pai, abençoa, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pode servir. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural.
Glória a Deus, vamos ficar em pé. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, nos perdoe, nos purifique, nos ajude. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. Perdoa, perdoa. Perdoa o irmão, perdoa a irmã. Perdoa esta casa, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comamos e bebamos em nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. Uma ótima semana. Deus te guarde, Deus te proteja. Que você tenha ouvido a palavra do Senhor. Que haja temor e tremor, pois a palavra é viva e eficaz. Que a palavra de bênçãos venha sobre a tua casa, tua família. Que a palavra de vitória venha sobre a tua casa, tua família. Que a palavra de cura, libertação, de saúde, de paz, de prosperidade, a palavra de salvação venha sobre a tua casa, se cumpra na tua vida, de proteção, de salvação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. E todos digam, com alegria, todos digam. Cumprimenta o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.
que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar